convidados. Então, Dois, um, gravando. muito boa noite para você que está sintonizado, seja aí no canal CWB da NET ou via YouTube, agora ao vivo em outro momento. Estamos iniciando agora papo.com, trazendo um convidado especial que é o Thiago Peixoto, tá? Da Ancestralis Cidadania. E para você entender um pouquinho mais sobre isso, a gente vai tratar desse assunto em detalhes. Então, se você tem alguma pergunta, manda aí, manda para a gente entender o que você precisa saber, que pode ser a dúvida de muitas pessoas que estão assistindo nesse momento ou ouvindo, tá? Estamos também aí no Spotify, canais de podcast, atingindo o mundo todo com o melhor da informação do papo.com. Thiago Peixoto, sexta-feira à noite, correria, agradeço muito sua participação, quero agradecer de verdade ter tirado sua agenda, seu tempo precioso aí para estar trazendo conteúdo, né, para quem gosta de empreendedorismo, entender o cenário de mercado, de repente estar atuando nesse segmento, né, e entender um pouquinho mais. Antes da gente falar sobre a própria cidadania, fazer uma pergunta que é de praxe no nosso programa, né, que é saber quem é o Thiago Peixoto. Primeiramente, Bruno, obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com você no papo.com, nesse estúdio maravilhoso que é o Vibra. E o Thiago Peixoto é um especialista em cidadania italiana e portuguesa há mais de 5 anos já, tá? Então, eu atuei em algumas consultorias, alguns escritórios de advocacia e ajudei muita gente a reconhecer a cidadania italiana e portuguesa, esse sonho de ir para fora, viver numa qualidade de vida exuberante, né? Uma qualidade de vida melhor que a gente tem atualmente aqui no Brasil. Legal. E Thiago, te fazer uma pergunta assim pessoal. Quando que você sentiu que isso era para você, atuar nesse segmento? Eu senti quando um cliente específico fez um comentário para mim e falou: cara, você tá reconhecendo o sonho de uma família inteira, sabe? E tá resgatando o histórico, a ancestralidade da minha família, que há muito tempo a gente não sabia onde que estava a origem do nosso ascendente italiano. E você resgatou esse amor da família, essa união. E quando ele agradeceu em comentário falando: olha, eu agradeço ao arquiteto do mundo por ter colocado você para nos explicar um pouco mais sobre esse processo, eu fiquei, nossa, extasiado, porque ninguém tinha falado dessa forma tão carinhosa. E levou o nosso contato a uma outra esfera, a esfera mais emocional, a esfera mais de realização de sonho e não somente de uma prestação de serviço. Maravilha. Saiu da prestação de serviço, de ser só um documento, igual tirar um passaporte. Sim. Ou uma certidão de casamento ou nascimento, né? Sim. Porque a princípio, quando você fala de tá com cidadania em determinado país, dá a entender que tirou só um visto para morar lá. Tem Sim. muito mais envolvido por trás. Com certeza, com certeza. A gente viu até na forma como você se expressou, deu para ver a emoção que você sentiu por realizar o sonho de uma família, né? Sim. E às vezes isso vai permitir com que a pessoa consiga ampliar os seus sonhos em outro lugar. Construir, morar,
faculdade, escola, não ser só um Sim. turista, né? A maioria das pessoas que querem saber um pouco mais sobre esse processo imigratório, ela pensa que é somente a viagem. Nossa, eu vou ter o poder de acesso à Europa inteira. Eu vou poder viajar aí para Dublin, eu vou poder ir para França. Não é somente a viagem, a acessibilidade, mas o direito que você tem de estudar nas melhores universidades do mundo, de você ter uma saúde de ponta, de qualidade, você poder passar esse direito para os seus descendentes também, não é só para você. Então, o reconhecimento de uma cidadania europeia é uma herança e também um legado, né, que você deixa para os seus descendentes. Então, é um abre portas para toda uma família. Maravilha. Talvez para você que já é seguidor do canal, já ouve Papo.com, Papo de Consórcio, qual que é o sentido do Thiago Peixoto estar falando hoje referente à parte da cidadania no exterior? Primeiro ponto é que pessoas compram imóveis fora, tá? Se você não comprou o seu ainda, fique atento, porque uma forma gigante de ganhar hoje no mercado imobiliário é começar a investir a nível mundo e não só no seu país. E se você puder, além de comprar no exterior, morar também, né? Ter o acesso, aumenta, né? Aumenta, né? Com certeza. Aumenta muito. Então fica aí, ouve um pouquinho mais, chama lá teus 10, 20 amigos vendedores pra gente trazer esse conteúdo para você também. Para você que apenas está ouvindo nesse momento, convida também, porque às vezes seu amigo está pensando em trabalhar no exterior, ele está querendo ir lá e às vezes de forma ilegal, gente. Ilegal, bastante, ele vai se prejudicar muito e eu queria falar bem sobre isso. Tem bastante. Né? De que forma que a gente pode ajudar. Então vamos lá, só para fazer um resumo para você nesse momento, convida, abençoa mais 10 almas antes que alguém que se coloque aí num porta-mala de um carro. Não é novela da Globo não, é realidade do mundo. Exatamente, Bruno. Vamos lá. Falando em cidadania migratória, é assim que fala, quais as cidadanias hoje que você executa dentro da tua consultoria e atendimento da tua empresa? Ancestral. E pode falar também da Ancestral. Vende teu peixe aí. Então vamos lá, eu sou CEO, fundador da Ancestral Consultoria Migratória e nós trabalhamos, prestamos o serviço, melhor dizendo, para a cidadania italiana e portuguesa. Tá? Então a gente, desde a busca, pesquisa de certidão estrangeira até o protocolo do processo, nós atuamos em todos esses trâmites. Tá? Então toda a burocracia do processo deixa na nossa mão que a gente resolve para você. Legal, maravilha. E, Thiago, me diga uma coisa, com relação hoje a cases de sucesso. Não sei se é possível, se autorizam, se tem algum case de sucesso aí que fala, Thiago, pode dizer aí que eu sou seu cliente. Tem alguma de relevância que a gente possa citar aqui? Olha, tenho sim, Bruno. Tenho, que na verdade foram vários clientes que eu reconheci durante essa caminhada, esse profissional. Desde a primeira consultoria com a qual eu atuei, até agora na Ancestral. E um mais recente e muito conhecido também, que eu tenho permissão de falar, que eu estou cuidando do processo das filhas do Maurício Shogun Rua, o ex-campeão mundial do UFC e toda a família dele, né? Do Ninja, do irmão dele, do Murilo. E ele é o último cliente que eu tenho influente, né? Aquele que todo mundo conhece. Opa, o Shogun, todo mundo conhece o Shogun, né? Mas teve outros requerentes, outras pessoas que já reconheceram. Maravilha. Shogun entendo não só como lutador, eu vejo ele mais como empresário. Também. Eu não sou muito de acompanhar a luta, mas na parte empresa já vi ele muito em eventos, né? E estando envolvido com a parte empreendedora. Até agora eu vou vender meu peixe, né? Sim, Shogun, claro. Fique as portas abertas, né? Para vir trocar um papo com a gente aí, se for possível. Vamos agendar aí. E vamos lá, continuidade. Por que eu trouxe essa pergunta? Porque às vezes a pessoa pensa, o Bruno chamou alguém ali que quer só vender a marca. Não, eu quero trazer o conteúdo. Quero trazer o conteúdo do porquê devo fazer, no caso, a minha cidadania, se eu tenho essa possibilidade,
né? Porque, vou morar determinado tempo, vou gastar minha energia, vou ir lá para ganhar dinheiro, morar um tempo lá, às vezes fica até irregular em determinado país. Sim, acontece muito isso. Quais as dicas principais que você dá para o seu cliente quando ele pensa em ir morar em outro país? Tá. Primeiro de tudo, antes de ter essa ideia, essa grande ideia de ir para outro país, tentar a vida em outro lugar, recomeçar a vida, é imprescindível ter a certeza que tem um antepassado italiano ou português, no nosso caso da Ancestralia, tá? Então, você sabendo que tem um ascendente já é o primeiro passo. Tiago, como que eu sei que eu tenho um ascendente europeu, italiano ou português? De que forma eu consigo fazer isso? A forma mais simples é ir perguntando para os familiares. Olha, você sabe, para a avó, principalmente para a avó, que tem muitas histórias, a gente já sentou no sofá, escutou bastante das nossas avós. Então, a gente conversa com os familiares e eles vão falar, opa, você teve sim, você teve um bisavô italiano que nasceu na Lombardia, por exemplo. Não, você teve um avô português que nasceu no Porto. Então, você entrando em comunicação, em conversa com a sua família, você já consegue já puxar algumas informações. Então, primeiro de tudo, é saber se tem um ascendente europeu na sua árvore genealógica, tá? O segundo passo é pegar o último documento, o documento mais antigo que você tem, por exemplo, da sua avó, pedir ao cartório o inteiro teor desse documento e verificar se nessa certidão, se nesse assento de nascimento, tem alguma informação que pode te levar para o parente anterior. Ou seja, o que era da sua avó é do seu bisavô. Você vai ter informação dos nomes, né? Então, você já começa, o primeiro passo seria esse, ver se tem realmente um ascendente italiano. Tá? Além disso, Bruno, o que é muito importante fazer é encontrar alguém, um profissional competente, para que você não tome uma surpresa, porque infelizmente o nosso setor, nosso segmento imigratório tem muito golpe. Tem muito golpe porque os processos são burocráticos, as análises são minuciosas, não é todo mundo que consegue fazer essas análises de forma efetiva, clara, né? E acaba, por ser um assunto mais complexo, acaba o cliente, o requerente, acreditando em qualquer profissional, né? E quando for o momento de efetuar o pagamento, a pessoa vai lá e efetua o pagamento, o profissional ele vai embora. É muito importante verificar o histórico dessa empresa, verificar o histórico desse profissional para você não tomar um susto, um rombo muito grande no financeiro, porque afinal o reconhecimento, o processo em si não é um valor simbólico, é um valor expressivo, eu falo para vocês, não é um valor singelo. E não costumo falar que é um valor caro, porque tem muito valor você reconhecer uma cidadania, né? E tem muitos benefícios também, como tem direitos, né? Os benefícios são N benefícios. Vou citar alguns aqui, como eu já citei o primeiro, que é a acessibilidade. Você tem o poder de ir e vir dentro da Europa e fora dela também em alguns países, tá? Devido à excelente diplomacia do passaporte europeu, né? Tanto o passaporte europeu da Itália, quanto o passaporte para Portugal. Então, a diplomacia é muito forte, então te dá acessibilidade. Você pode ir visitar os Estados Unidos sem problema nenhum, sem uma solicitação de visto presencial, você pode fazer online. Tendo o passaporte europeu. Tendo o passaporte europeu. Você pode... Interessante, porque assim, eu vou dar um exemplo, sim, eu próprio, né? Meu nome é Bruno Candati, eu sou descendente italiano, sou 5ª geração no Brasil. Já vamos fazer o processo do Brunão. Inclusive vai ter até vou citar, eles vão marcar aí, a gente vai ter um encontro da família no Rio Grande do Sul aí, para parabenizar a toda a família, a organização dos empresários e o network deles lá também, né? Mas eu creio que eu sou o lado menos que fatura, menos provido, né? Mas vamos lá, falando um pouco aí sobre a parte da ancestralidade da coisa.
Que é interessante isso, porque, por exemplo, eu nunca tinha despertado o interesse em mim em tirar a cidadania independente do grau de parentesco italiano, certo? Agora, você contando esses detalhes, de eu poder ter essa, vamos dizer, liberdade de andar por toda a Europa e a facilitação de eu poder ir para os Estados Unidos, isso muda, até porque passaporte eu ainda não tenho. Sim. Já viajei muito, mas só na América do Sul. Nacionalmente. Então, assim, é interessante, é uma informação nova para mim, creio que para muitas pessoas também. Bruno, eu falo que esse primeiro ponto de acessibilidade não é só para a Europa, nem para os Estados Unidos somente, né? Você pode ir também para a Austrália. Olha só. Pode ir para a Suíça. Então, devido a essa excelente diplomacia, você tem uma acessibilidade continental, vamos assim dizer. O fator de tirar a cidadania europeia tira toda essa flexibilidade? Sim. Se eu tirar, por exemplo, só a americana, não daria toda essa... Ela tem uma certa acessibilidade, sim, tá? Ela é forte, a americana também, mas a europeia ela tem uma diplomacia bem robusta, vamos dizer assim. Por ter muitos países dentro do continente, né? Então tem uma economia continental muito forte. Fazer uma pergunta que talvez a pessoa que tenha união estável, que virou uma febre para quem não quer casar hoje aqui no Brasil. Isso é um problema. Vamos lá. Tem união estável. Consigo tirar a cidadania e ainda levar minha esposa nessa cidadania? Como que funciona? Aí que tá, Bruno. Vamos tratar da italiana porque sua família é italiana. Então vamos lá. A Itália não aceita união estável. Olha só. Tá? Tem que ser união de fato. Né? O matrimônio tem que ser consolidado para que a Itália consiga perceber que, o Bruno é casado, ele é descendente de italiano, então ele já é italiano desde a nascença. Por isso que é um reconhecimento, não um conhecimento. O Bruno ele reconhece a cidadania italiana dele e aí ele tem a possibilidade de transferir uma concessão para a esposa dele. Porque a naturalização e a cidadania são pontos distintos um do outro. Então a cidadania é um direito do Bruno e a concessão é uma possibilidade que a esposa dele tem de se naturalizar italiana e ficar ao lado dele. Vamos dar uma pausa aí, uma virgulinha, um adendo. Porque assim, isso não impede que a esposa do Bruno acompanhe ele, mesmo não tendo a naturalização. Existe, Bruno, uma permissão que se chama permesso de soggiorno familiar. Então, esse permesso de soggiorno, ele dá a condição da esposa do Bruno poder transitar aonde que o Bruno for. Isso se o Bruno se reconheceu a cidadania italiana. Se ele reconheceu, a esposa dele pode ir tranquilamente com ele, sem problema algum. Digamos que é questão de filhos. A partir do momento que eu tirei a cidadania italiana e sou casado no civil, minha esposa herda essa cidadania. Concessão, certo. Para ela ser independente só se ela tiver também parentes oriundos da Itália. Depois com o tempo ela consegue a cidadania propriamente dita, porque ao passar do tempo ela vai estar tributando no país e tem um prazo de tributo que ela consegue também a cidadania. Na verdade é assim, até para explicar de uma forma mais clara, tá? A naturalização, depois de aprovada, ela já vira cidadania italiana. Ela já vira direito e não concessão. A concessão, por que eu digo a palavra concessão? Porque o juiz ele pode chegar e falar, não, eu vou indeferir esse processo porque eu não concordo, não tem documento comprobatório da união deles, então eu vou indeferir o processo. Mas depois de deferida a naturalização da sua esposa, ela já tem o direito de ser cidadã italiana. Tá? Mas também ela tributando, vamos supor que ela não consiga naturalização, de jeito nenhum. Ela tributando por um período de até 12 anos, ela tem o direito de reconhecer a cidadania dela por tempo de residência. Entendi. Porque ela já contribui na economia da Itália. E aí ela ganha uma liberdade, mesmo que divorcie, por exemplo, ela continua tendo. Fica tranquila. Legal. Quanto a filhas que você perguntou, né, Bruno? Desculpa te interromper que eu não respondi esse ponto que você colocou.
Filhos, você já tem o casamento consolidado, o matrimônio ok. De casamento anterior, né? Sim. De outro antigo casamento, por exemplo. Mas você é o descendente. Você sendo descendente, não importa de qual mulher o seu filho nasceu. Tá? Porque o descendente é você. O seu filho também tem direito. Sim. Então, por exemplo, o seu filho sendo menor de idade, ele pode entrar no seu processo de reconhecimento de cidadania e ao mesmo tempo ser reconhecido cidadão italiano junto com você. Maravilha. Então, todos têm direito. Isso é fantástico. Eu quero trazer 2 conexões dentro desse assunto. Primeiro, vamos ganhar um pouquinho, faturar aqui, falar um pouquinho das empresas que dão apoio ao nosso canal, dão apoio aí ao podcast. Tá? A gente tem algumas empresas que estão passando aí na tela, a Scala, que atua com geração de leads para negócios. Se você não sabe o que é lead, tá por fora, meu amigo, liga lá para a Scala e pergunta. A gente está aí com a Rampa. O que é a Rampa? Amanhã tem um evento fantástico, inclusive eu vou te fazer um convite agora para você estar nesse evento, uma imersão de empreendedores e empresários. Bacana. Lançamento da Rampa amanhã aqui em Curitiba. Show. Vai rolar uma conexão dentro desse assunto, porque a Rampa ela traz um sistema de network e ela não está abrindo só Brasil, São Paulo, Curitiba, é a nível mundial. Tá? A gente já tem aí unidades na Europa que estão se abrindo franquias, onde a sua conexão ela vai se estender muito mais ao se conectar com a Rampa. Então, e se você tiver cidadania, meu amigo? Aí, o papo vai ser outro. Muda de então, forma. assim, Colégio Excelência tá para profissões. Quer aprender a sua profissão antes de ir trabalhar em outro país? Colégio Excelência. Excelência no ensino. Beleza? A gente tá com a TSV Treinamentos aí também, que dá treinamento até em Dubai, meu querido. Então, assim, quer uma imersão especializada? Ah, não quer ir para Dubai? Vai ter no Rio Grande do Sul agora especializados para vendedores ali automóveis, mas eles te ensinam a vender, tá? Porque vender se aprende, não é só um dom, né? Com Eles certeza. aprende. E temos algumas outras empresas que no decorrer a gente fala aí, mas o principal que eu toquei nesse assunto foi porque a conexão da interatividade, né, de você poder estar hoje via online vendendo o seu negócio a nível mundial. As pessoas focam no digital, eu consigo atender a nível mundo, mas e se você tiver que ir fechar negócio pessoalmente? Você tem o passaporte? Você tem o acesso? Você tem o acesso? Que de verdade você tende a ter lá. E se aquela reunião pudesse mudar a sua vida, assim como uma entrevista pode mudar a sua vida, não precisa ser tão glorioso assim, né? Mas, né, essa conexão. Então é muito importante. E Bruno, deixa eu fazer um gancho ali no que você falou sobre trabalho. Você pontuou muito bem uma questão que eu vou esclarecer aqui. Teu passaporte italiano, europeu, te dá não é nem te dá, né? Ele agrega um valor muito forte no seu currículo. As multinacionais começam a olhar você como um excelente profissional continental. Ou seja, peraí, se o Bruno reconheceu a cidadania dele e nós temos uma sede, uma filial lá fora na Europa, e o Bruno está concorrendo para uma vaga de emprego dentro da nossa empresa e tem N pessoas e só ele tem a cidadania italiana, a cidadania europeia, eu vou economizar contratando o Bruno e vou dar uma oportunidade dele ir lá para fora e fazer o nome dele, né? A empresa ela economiza e o profissional ele ganha mais, ele ganha em euro. Tá? Então é uma possibilidade de você alavancar o seu currículo e ficar na frente dos demais. Isso é muito legal, né? Me diga uma coisa com relação a futuro do filho, né? Por exemplo, automaticamente eu tirando minha cidadania, meu filho herda isso. Eu não preciso tirar dele. Você precisa comunicar ao governo italiano que você tem um filho, né? Através do portal Aire ou Fast It. Depende muito da onde você está morando. Você mora no Brasil, é um tipo de portal. Se você mora fora do Brasil, é um outro portal, é o Fast It. Legal. Então, para você, pai e mãe, que está com seu filho adolescente de 35 anos, que não saiu do sofá, nesse momento, tira a cidadania e fala para ele, vai trabalhar na Itália,
que lá vai dar dinheiro, ou para o seu jovem de 18 anos, pode ser a oportunidade dele ser um empreendedor de sucesso. Pro mundo, né, Bruno? Né? Pro mundo, não só no Brasil. Né? Mundo. Então, assim, fica a dica, tira a bunda do sofá, vamos pra cima, fazer acontecer, né? Mudar a vida, viver mais, conhecer mais, né? Conhecer o mundo. E o que é mais importante que eu sempre falo com os meus clientes é a qualidade de vida, gente. A qualidade de vida em geral é o transporte, é a saúde, é a escolaridade, é a possibilidade de ter uma vida que você nunca teve aqui no Brasil, porque você tem mais oportunidades de emprego lá fora. Você tem mais valor, parece que você tem mais valor lá fora, né? E você tendo essa qualidade de vida, você vive bem, você consegue criar bem dos seus filhos, você dá uma vida de ponta para eles. Saúde, então, nem se fala. Maravilha. Comparação. Chega a dar uma curiosidade, né, de qual deve ser a sensação de você colocar o seu pé dentro do país que talvez você quisesse conhecer, com a diferença de você já chegar sendo um cidadão. Sim. Né? Usufruir de todos os benefícios porque dá, né? se eu não tenho nem o passaporte ainda, vou ter que, se for para mim ir lá como turista, eu vou ter que tirar o passaporte. Sim. E se eu já tiro a cidadania e desenvolvo essa situação de passaporte, eu já vou ser um cidadão do local. O interessante sempre é ter o passaporte brasileiro para você poder sair e chegar lá com o passaporte europeu. Entendi. O bom é você estar com os dois na mão. E o bacana, gente, quem já é reconhecido cidadão europeu, já vai com os dois passaportes assim no aeroporto e levanta o europeu, você já fura a fila, você já vai lá para frente, porque é outro tipo de tratamento. Olha a dica. Então, para você ver a diplomacia que existe nesse poder. No entanto, que o passaporte europeu é o terceiro mais poderoso do mundo. Então, te dá muita acessibilidade, que a gente costuma falar bastante. Eu me senti igual uma pessoa que comprou um carro de melhor qualidade e não tirou habilitação. Olha aí, entendeu? Tá com uma Ferrari e não sabe dirigir? Mais ou menos isso, né? A gente desconhece essas informações, né? Sim. Isso deveria ser ensinado lá na escola já, né? Sim. Até porque nós somos herdeiros de portugueses também, né? É uma miscigenação, né? Nosso Brasil é bem distribuído de raças, é muito miscigenado, né? Então, a gente tem muita cultura aqui. E o que é importante também, que sempre perguntam para mim, Thiago, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de português, eu sou descendente de outras nacionalidades. É possível eu requerer mais do que uma nacionalidade sem perder a minha? A resposta sempre é a mesma, tá, Bruno? Depende muito. Depende da nacionalidade que você quer reconhecer. Por exemplo, a alemã, ela não aceita que você tenha duas nacionalidades. Já a brasileira, não. A brasileira, ela aceita, né? Então, por isso que nós temos a nomenclatura, né? Denominamos, melhor falando, de ítalos brasileiros. Ou luso-brasileiro, que é a cidadania portuguesa. Qual foi o primeiro nome? Ítalo-brasileiro. É o que você vai ser depois que a gente reconhecer a sua cidadania. Você vai ser um ítalo-brasileiro. Legal. Então, você pode reconhecer mais de uma nacionalidade. Eu já tive clientes em outras consultorias, quando eu não fundei a Ancestrale, que teve 4 nacionalidades. E me diga uma coisa, não sei se isso já foi pauta ou pergunta, mas influencia se tem uma nacionalidade e acontece uma situação de guerra entre os dois países. Eu posso servir, escolher ir para a guerra de um dos lados? Ou o que acontece? O governo pode querer me impor alguma coisa? Olha, tem a possibilidade, sim, depende... Eu fiz essa pergunta porque a guerra da Ucrânia teve gente aqui do Paraná que foi voluntariamente para lá. Sim. Tem a questão voluntária e tem a questão obrigatória, né? Uhum. Depende muito. Tem a diferença entre ser cidadão e nacional, tá? Sendo cidadão, você tem certas obrigações, que sendo nacional, você tem obrigações mais pesadas, né? Que você tem obrigações, vamos dizer assim. Uhum. Então, se você for nacional de um país, você é obrigado a estar lá defendendo a sua pátria também. Mas isso já é uma questão jurídica, já puxa para um lado jurídico que foge um pouco da imigração. Quanto
A diferença entre essa cidadania e nacionalidade nesse assunto de guerra, eu acho que não interfere tanto. Por quê? Porque você, primeiro, de origem, você é brasileiro. Então, você tem essa certa opção, Sim. né? Se você tirou a cidadania, já a nacionalidade, você já tem um certo obstáculo, né? A se negar aí. São detalhes que parecem tolos, mas é a vontade e a liberdade e o livre-arbítrio de querer se colocar numa posição de guerra, né? É a escolha de cada um. Tem que pensar muito bem, né? Tem a família aí, tem os filhos, tem os parentes, tem nossos amigos também que a gente gosta. É difícil a gente largar essa vida, né? A gente tem outras guerras aqui no Brasil para vencer, né? Outras batalhas, né? Mas graças a Deus temos um país com muita coisa boa, né? Inclusive para o turismo, né, que muita gente às vezes quer ir tanto para fora para conhecer coisas lindas lá fora e não olha o que tem de lindo em volta de nós também, né? Tocando no assunto cidadania, né, o lado do brasileiro querer tanto ser um imigrante, né? Ele quer tanto ser um americano, ele quer herdar a cultura americana, ele quer agir como americano, né? E de repente quer trazer uma outra cultura, né, dentro daquilo que às vezes não é o perfil de vida dele, devido à globalização, né? E só que se ele não se preparar para poder estar no outro continente, né, ele não consegue dar os passos necessários que realmente atendam os sonhos dele. Exatamente, né? Bruno, nossa, esse assunto eu gosto de tratar porque assim, tem pessoas que acreditam que somente ter o passaporte europeu é o suficiente para você ir morar em qualquer lugar da Europa. Olha, o passaporte europeu te dá acessibilidade, que a gente já falou umas 50 mil vezes aqui sobre acessibilidade, te dá N benefícios. Mas o passaporte, ele não vai viver por você, ele não vai se adaptar num país novo, numa cultura nova, onde tudo é diferente. Então, antes de viajar, de pensar em mudar, em recomeçar a vida, é bom sempre estudar o lugar ao qual você pretende morar, né? Opa, país, Dublin. Pô, Dublin, a cultura é assim, a comida é assada, o pessoal é cozido, sabe? Então, você tem que levantar essas informações para não chegar nesse outro país e falar, opa, não era isso que eu esperava, não era isso que eu pensava. Poxa, me arrependi. Na verdade, as pessoas que se arrependem, ao meu ver, é as pessoas que não estudaram antes como que é morar naquele país. Não é somente o dinheiro, mas a qualidade de vida em geral. O transporte é bom? A saúde é boa? Como que é a segurança? Procura, pergunta para alguns amigos que já viajaram. YouTube está aí, né? As informações não param, informação é poder, né? Então, você pode pesquisar antes de você ir e se arrepender, né? A Europa é um mundo de oportunidades? Sim, é um mundo de oportunidades, mas para quem sabe aproveitar e onde aproveitar. Às vezes, o sonho vira pesadelo. E tem muita gente que vai com aquela sensação de que, opa, eu vou virar, vou mudar a minha vida, ali é o divisor de águas, e quando chega, fala, não era bem isso que eu esperava. Puxando agora pro lado de make money, fazer dinheiro, tá? Você às vezes acha que indo para outro país você vai ficar rico porque lá é um país rico, né? Você prefere ser um mendigo no Brasil ou ser um mendigo em Dubai? Você vai deixar de ser mendigo, né? Depende, né? Depende do que o mendigo anda comendo. Anda vestindo. Né? Então, assim, mas o que a gente, brincando com esse assunto, né? A gente traz uma realidade que o efeito massa, né? O efeito andar em manada, né? Determinada fugida ou retirada para tal país vai ser a solução. A gente vê muito isso aqui na América do Sul, né? Os países, o povo vindo para o Brasil, porque aqui eles vão ter mais acolhimento. Lá tá tão ruim que aqui até ser um mendigo aqui é melhor, né? Mas, gente, acorda. O Brasil é terra fértil.
o Brasil mana leite e mel, biblicamente falando, se comparação, né? É uma terra onde realmente a gente consegue fazer qualquer fruta, qualquer terra dar fruto. E se você sabe se comunicar, negociar e vender e fazer, você consegue se destacar. E aí sim você pode se posicionar para outro continente, oportunidade. Então, o que eu entendi é que para o seu currículo profissional, seu currículo de negócios, que agora eu vou ter que colocar isso no meu currículo também. E ele vai procurar quem? Ancestrale, vamos lá. Mas eu vou ter que colocar isso porque eu posso não saber falar italiano, mas eu posso contratar ou ter algum equipamento que faça dublagem, né? Hoje em dia a tecnologia ajuda muito, né? Mas assim, eu poder estar lá, viver lá, ficar uma temporada lá sem ter a preocupação de prazo para voltar, ter a liberdade de ir para um país e poder ir para outro, né? Ou expandir os meus negócios, entende? Então muda o cenário, né? A liberdade, o livre-arbítrio que a Bíblia nos dá, ela se torna mais real a nível mundo, né? Eu achei muito legal isso, muito interessante. Para mim é novidade e eu tenho gratidão de poder hoje estar compartilhando isso em nosso canal, que é um conteúdo que tem atingido várias pessoas, desde os cortes atingindo aí 100 mil, 200 mil pessoas, né? E hoje ganhar seguidores no YouTube não é tão fácil, então eu vou pedir para você que está assistindo nesse momento, abençoa mais 10 vidas. Manda o link desse vídeo, não interessa o momento que você está vendo. E eu quero agradecer a todo ouvinte das plataformas do streaming, porque a gente está cada vez mais crescendo no streaming. A gente tem ouvintes nos Estados Unidos, em outros países, Japão, Austrália, tá? Aparece, né, no controle ali. É 1, 2 almas ouvindo, né? Mas assim, é legal pra gente saber que o nosso canal de alguma forma está atingindo uma pessoa. E se eu puder mudar a sua vida, ser usado para mudar o destino da sua vida, porque você vai ser um homem rico, não interessa aonde você for, desde que você tenha propósito, tá aí a Ancestrale para te ajudar, né? Te ajudar nesse caminho, tá? Temos bastante tempo, tá, Thiago? Ainda tem mais 25 minutos, mais ou menos, aí pra gente tratar. Podemos abordar mais temas sobre a cidadania que tem. E eu vou deixar agora você escolher algum tema, alguma pergunta que talvez algum convidado ou algum cliente mandou aí no seu Instagram ou pediu, ou seja, dúvida muito comum. Sim. Manda aí. Vamos lá. Uma dúvida muito comum entre os requerentes é o seguinte: Thiago, eu não sei se eu tenho ascendente italiano ou português, né? Mas eu tenho um sobrenome. Meu sobrenome, acredito eu, que descenda de tal nacionalidade. Sendo assim, eu tenho direito a reconhecer a minha cidadania? Pessoal, não é o sobrenome que te dá direito, tá? E sim o seu sangue, a hereditariedade. Por quê? De lá para cá, né, desde quando o seu antepassado veio para o Brasil, e é muito comum isso acontecer, o sobrenome ele sofre variações, tá? Então, até o nome, dando um exemplo da italiana, o Giuseppe virou José, sabe? O Matarazzo virou Matari, mas é Matarazzo. Se você for pelo sobrenome, é um caminho que eu não aconselho ir. Você pode errar bastante. É muito mais fácil seguir aquela primeira dica. Conversa com a família, vê a questão da história, pega o último documento do antepassado mais antigo da sua família que você tem contato ou que você tem guardado esse documento, ou alguém da família tem guardado esse documento, solicita o teor para o cartório e verifica as informações e começa a partir dali. Porque é a partir daquelas informações que você começa a traçar a sua árvore genealógica e verifica a cronologia dela também, né? Mas depois, sempre é importante, Bruno, depois dessa juntada de documentação, se você conseguir chegar até a certidão estrangeira, é importante contratar um profissional para que analise essas certidões. Porque tem muitos obstáculos no processo que podem impedir o deferimento e o reconhecimento da sua cidadania. Por exemplo, tem muita gente
que me pergunta o seguinte: Tiago, eu pedi a CNN, certidão negativa de não naturalização, tá? Eu solicitei a CNN e lá consta que o meu antepassado, que o meu italiano, que o meu dante causa, ele se naturalizou brasileiro. Eu perdi o meu direito em reconhecer a cidadania? A resposta é: depende. Depende do quê? Depende do ano de nascimento do filho desse dante causa, desse italiano. Por quê? Depende também, é uma coisa correlacionada, a data que ele se naturalizou brasileiro e a data de nascimento do filho dele. Se ele se naturalizou brasileiro e o filho dele já tinha nascido, você ainda tem direito. Mas se o filho dele nasceu após essa naturalização, aí você perderia o direito. Mas não se desespera. A CNN é uma informação da carta de não renúncia emitida pelo comune italiano, falando de cidadania italiana. Então há esperança ainda. Não é porque o seu dante causa, o seu italiano, se naturalizou brasileiro que você perdeu o direito. Então esse é um dos pontos que deve se atentar, né? Entre outros, sobre a idade... tendo uma mulher na árvore genealógica, você deve tomar cuidado também com a data de nascimento do filho dessa mulher. Se o filho dessa mulher, esse é um ponto crucial que muita gente tem dúvida. E eu custei no começo para entender também, né? Quando o filho dessa mulher, na árvore genealógica da sua família, nasceu antes de 1º de janeiro de 1948, a motivação do seu processo é contra a Constituição de 1948 materna, tá? Então você não tem a opção de escolher por qual via reconhecer a cidadania. Se você me permite, Bruno, eu vou falar bem rapidamente que existem 3 possibilidades, 3 vias para você reconhecer a sua cidadania. Isso falando da italiana e da portuguesa, são 2 vias, tá? Não, são 3 também. Vou incluir mais uma para ficar mais claro. Italiana, via consulado, né, onde você se inscreve no prenotame de muitas jurisdições, né, que agora mudou o sistema. Você se inscreve na fila do consulado, aguarda um tempo, prepara seus documentos, aguarda ser chamado, prepara seus documentos de acordo com a legislação italiana, e quando for chamado, entrega a documentação, o cônsul vai dar uma olhada, o oficial vai dar uma olhada, vai verificar se está tudo ok, se não tem nenhuma informação incorreta nas documentações, e vai deferir seu processo. Você efetua a taxa de pagamento do passaporte, espera também e recebe o passaporte. Essa é a primeira via para se reconhecer a cidadania italiana, e não é só ela, né? Tem a via judicial também, que é essa que eu falei. Indo até a judicial, você pode reunir o máximo de parentes dentro desse processo para reconhecer todo mundo junto. Então, através de uma procuração, os nossos advogados parceiros italianos vão protocolar o processo lá no tribunal competente italiano, né? Que agora mudou, teve uma reforma no processo de reconhecimento, que agora todos os tribunais regionais do seu dante causa já têm a competência de deferir ou não um processo de reconhecimento, processo migratório, tá? Então, além da via consulado, tem a via judicial e também tem a via comune, né? O comune, o famoso comune italiano. E essa via, o requerente ele tem que se deslocar, ir até a Itália, e fazer todos os trâmites, né? Preparar todos os trâmites, documentos, solicitação, retificação, tudo por lá, e ir no comune reconhecer a sua cidadania. Então, são 3 vias, tá? Mas nem todo mundo pode ter essa margem de opção, como eu falei aqui, da via materna. A via materna só pode ir por um caminho, pela via judicial. Porque antes a mulher não tinha o direito de transmitir a nacionalidade para os filhos naquela época, naquela Constituição. Então, só por via judicial que se tem o deferimento do processo, tem a possibilidade de entrar com o processo. Tá? Esse é da italiana. Conteúdo de extrema importância
Eu acho que esse corte aí vai atender muito cliente. Ficou Vai. muito lindo o conteúdo aí. Tá? Para você que tá querendo, né, tirar essa sua cidadania no exterior, principalmente voltado aí para poder ter essa liberdade na Europa, principalmente Itália, Sim. que é o assunto abordado aqui, né? E Bruno, a portuguesa, ela tem também essas vias, né? Ela tem a via consulado brasileiro, né? Que temos aqui consulados portugueses aqui no nosso país. Tem como também reconhecer nas conservatórias ou no Registro Central de Lisboa, né? As conservatórias atendem um tipo de processo, o Registro Central de Lisboa um outro tipo de processo, que cabe um novo podcast para explicar isso, que é muita coisa, é bastante coisa. Episódio 2, vamos tratar aí sobre cidadania portuguesa, né? Além da questão judicial também, se tiver algum obstáculo que não consiga distribuir o processo nas conservatórias ou no Registro Central de Lisboa, aí vai ter que entrar com processo judicial. Maravilha, gratidão pelo conteúdo, por essas informações tão preciosas aí, que com certeza com uma hashtag cidadania italiana vai ajudar muita gente e automaticamente fazer negócio com a Ancestrale. Com certeza. Com relação ainda à questão da cidadania, me surgiu uma dúvida ali, quase que eu esqueci de perguntar. Se a pessoa, por exemplo, se casou com uma italiana, a italiana veio ao Brasil passear no carnaval. E aí... Sempre carnaval. Brasil é só carnaval. Carnaval é o imã, né? Então trouxe aí o turista, né? E o turista acabou conhecendo um brasileiro ou uma brasileira e se casam. Certo? É a Siri falando comigo aqui no meio do podcast. Ela quer saber sobre Siri, imigração, boa noite. Viu? Então, assim, veio, né, fazer o carnaval, curtiu o carnaval aqui, acabou conhecendo e começaram a namorar e casaram. Beleza. Compraram automaticamente, o brasileiro saiu do aluguel, porque ele fez um consórcio, contemplou e faturou aqui no Brasil. E agora não estou pagando aluguel, ok. De repente ele faz mais um consórcio, contempla e ele tem um outro imóvel que ele herdou, né? E ele fatura esse crédito, colocando o imóvel como garantia para comprar um imóvel no exterior. Porque o consórcio permite você comprar um imóvel no exterior, ok? Desde que você coloque um imóvel no Brasil como garantia. Como ele casou aqui no Brasil com a italiana, creio que ela ganhou a cidadania brasileira automaticamente ou tirou essa certificação, a cidadania brasileira. Não sei se é obrigatório. Não. Tá. Daí, só concluindo o raciocínio. O que acontece? Ela, por estar casado, ele fez o consórcio no nome dela, ok? Uhum. Porque o consórcio permite também, desde que ele casou, né, fazer no nome da esposa. Beleza. Faturou o imóvel, comprou o imóvel lá na Itália no nome dela. Porém, ele não tem a cidadania italiana e de repente ela falece, tem óbito. Ok? Automaticamente o seguro prestamista quita a dívida. Tá com o imóvel quitado no exterior. O consórcio é coisa boa, meu amigo. Não. Ficou com a herança, porém ele não tem a cidadania. E ele não tem parente na Itália. Não sei se eu criei uma situação que talvez não tenha solução. Olha, uma situação bem complicada. Eu vou ter que Mas eu contei os benefícios do consórcio pelo menos. Então vamos... Não, perfeito. Pô, vendeu o peixe como ninguém. Mas vamos lá. Primeiro, a italiana que veio ao Brasil não necessariamente ela tem que se naturalizar brasileira. Ela pode vir assim como nós, ir até a Itália ou qualquer outro continente com um visto. Um visto de estudante, um visto de trabalho, uma carta de trabalho. Você pode ir tranquilamente ficar num período, vamos falar do visto de turista, 6 meses. Certo. Tranquilamente pode postergar esse período também. Então vamos supor que ela, eu vou com visto de turista porque eu quero ir lá na Sapucaí, quero conhecer o carnaval brasileiro, que falam tanto. E vai lá e conhece esse rapaz. Esse rapaz se encanta por ela, eles chegam a casar num tempo muito rápido, né? Já tem um matrimônio. E o que pode acontecer? Ele pode
entrar com o processo de naturalização via matrimônio. Ah, tá aí a resposta, Viu? Eu deixei a pontinha pro final. A cereja do bolo tá aí. A cereja do bolo tem que ser depois, Entendi, né? entendi. Então ele pode entrar com uma naturalização via matrimônio desde que ele consiga atingir os requisitos. Certo. Primeiro, ele não consegue entrar com essa naturalização antes de 2 anos de matrimônio. Certo. Primeiro ponto. Opa, casei com a italiana agora, vou conhecer minha cidadania. Você vai ter que esperar um pouquinho. Né? Uns 2 anos aí, no mínimo, para poder... no mínimo não. O mínimo é 1 ano e meio quando eu tenho filhos. Nesse meio tempo de 2 anos, foram lá, tem um filho, 1 ano e meio. Se ele fez um filho e a esposa teve Diminui o óbito tempo. antes do 1 ano e meio, por exemplo, Não tem é problema. só o filho que vai ter direito ao imóvel que tá lá pela lógica. Sério? Pela lógica, porque Sim. daí ele não vai ter a cidadania e o imóvel tá no nome da esposa. Também um outro ponto é se ele entrou com o processo enquanto ela viva, Teria validade. teria validade. Legal. Tá? Então, continuando, ele tem essa possibilidade, né? Se ele casou com ela, vai ter que esperar 2 anos ou 1 ano e meio se tiver filhos menores. E outra, meu amigo, não somente o matrimônio vai salvar, você vai ter que aprender a falar o italiano para mostrar a proficiência na língua Olha no só. nível intermediário B1. Então, pessoal que pensa em casar com italiano ou com uma europeia, e opa, vamos casar que a gente vai ter cidadania sim. Não é bem assim. Você tem como sim, mas você tem que dar uma estudada, viu? Maravilha, Tirar olha a só. bandeira e tudo mais. Quantas informações importantes, né? Que a gente trouxe hoje aqui na mesa, desde o consórcio, que vai tirar você do juro, te dar uma condição de investir lá no exterior. Falando em consórcio, querocontemplada.com.br, com a tua carta já contemplada, já casou com a italiana, quer comprar o imóvel, já está com a cidadania, vem para a carta contemplada. Atende o mercado também primário, com o consórcio a título de investimento, junto à P3M. P3M, plano de investimento, 3 modalidades, está passando na tela aí. A FB Financeira também vende e traz para você a oportunidade de investir pensando no futuro, até mesmo do seu filho, com o menor preço e desde novinho. Não precisa ter 18 anos para o consórcio não, Tiagão. Caramba. Não precisa. Olha aí, pessoal. Pode oportunidade. começar desde criança, tá? Vamos começar em espírito empreendedor desde a escolinha. Teu filho está com 3 anos, consórcio tem 15 anos, consórcio imobiliário. Aos 18 anos você entrega a chave da casa do seu filho. Olha que presentão. E agora imagina o consórcio e você dá o presente para o seu filho da cidadania italiana e portuguesa. Imagina a qualidade de vida que o seu filho vai ter. A oportunidade que vai aparecer para o seu filho. A quantidade de gente querendo casar com ele, Thiago. E outra, Coisa boa. é um investimento que não tem depreciação. Muita gente, muitos pais pensam o seguinte: quando meu filho fizer 18 anos eu vou dar um carro para ele. De quanto? 60 mil reais. Aí o filho pega o carro, infelizmente acontece muito isso, gente, eu não tenho orgulho nenhum de falar isso, mas acontece bastante. Dá o carro pro filho, o filho com 18 anos, tá animadão, vai sair pra balada e tal, chega lá e bateu o carro porque estava alcoolizado. Se bem, ele já não vale mais 60 mil, né? Ele já vale um pouquinho menos. Então pensa só, o melhor presente para os seus filhos é a oportunidade deles viverem uma vida melhor, com mais qualidade de vida em todos os sentidos. Isso sem dúvidas, sem dúvidas. Para quem é pai, é o melhor investimento para o seu filho. Maravilha. É a oportunidade. Vou liberar você nessa sexta-feira para ir ficar com sua família, sua bebê linda, Valeu, né? obrigado. Que tá com qual idade que ela tá agora? Tá com 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Tenho acompanhado aí nas redes sociais desde que estou seguindo também. E parabenizar por todo o trabalho que você tem desenvolvido. Sei um pouco dessa sua caminhada dentro de outras empresas, né? E hoje aí como CEO dentro da tua bandeira, junto com a bandeira italiana e portuguesa. Sim. Né? Parabéns pelo ato empreendedor. Vai ficar para o episódio 2 falar como trabalhar com o Thiago, como trabalhar com a Ancestrale, como se ser um profissional do segmento. É papo para outra hora. O momento agora foi trazer o conteúdo de como
ter a cidadania pode ajudar você a realizar o sonho, deixar um legado para o seu filho, né? E é claro, junto com o consórcio, porque papo.com é papo de consórcio e consórcio é para tudo e tudo se compra com consórcio. Então vamos realizando o sonho, fazendo acontecer, brincando, trazendo o conteúdo que realmente importa pra gente, que é aquilo que produz e deixa um legado pra gente e pra todo o Brasil. Exatamente. Beleza? E pessoal, deixa eu dar uma pontinha de esperança também para vocês. Logo, escreve aí. A Ancestrale vai trazer mais um serviço. O serviço de visto americano. Espera só mais um pouquinho que vai vir uma parceira, ó, ponta firme aí. Quem quiser o visto americano daqui a um tempo, nos procura também. Todo o suporte. Além do visto americano, vou dar mais outra pontinha, viu? Essa daqui é só para o pessoal do papo.com. Todo o pacote, hospedagem, bilhete aéreo. Você quer planejar a sua viagem para o exterior? Nós temos a profissional também, que traz o melhor preço e a melhor comodidade dentro da Ancestral. Maravilha. Para você que ouviu isso agora no canal da NET CWB, fica aí o convite, essa oportunidade junto à Ancestral. Muito boa noite. Boa noite. Sentiu um Bonner de novo, mano. Meu Deus, que nervoso é esse, cara? Cara, arrebentou, velho. Nossa, que nervoso é esse, Sério, cara? Eu achei, comparando até com a tua primeira entrevista, Melhor? que eu assisti, nossa, foi bem tranquilo, bem Não toca. percebeu que estava. Eu acho que eu tava fiquei nervoso. mais nervoso que você no começo, que eu me perdi um pouquinho no que eu ia falar ali, eu dei umas... Nossa, minha perna aqui tava só assim, ó. Putz, Nossa, cara. a postura sua, você se manteve assim, uma postura única. Porque, por exemplo, além de eu ser hiperativo, eu fico, né? Você